Olá, esse é o episódio número 1 de uma série que está surgindo aqui no canal. E nesse episódio aqui, a gente vai tratar sobre donos de empresas que se sentem escravos de uma empresa sem resultado. Ou seja, você dedica todo o seu tempo. Você é dono de uma empresa, criou um negócio aí do zero, então você está dedicando todo o seu tempo dentro de uma empresa que não te traz resultado. Nessas séries aqui do canal, nessas séries não, né? Nessa série em específico, que esse é o episódio número 1, eu vou ajudar empreendedores, donos de empresas que não conseguem tirar a tua empresa do lugar, não conseguem aumentar o faturamento, não conseguem lidar com o funcionário da melhor maneira, criar aquela equipe que realmente venha para te ajudar e principalmente, né, você empreender sem se sentir escravo de uma empresa que é tua, de uma empresa que você fundou, para você conseguir administrar esse teu tempo. Então, esse é o intuito desse episódio, né, dessa série, que hoje se inicia o episódio número 1. Como esse é o episódio número 1, eu estou ainda um pouquinho enrolada, mas ao decorrer do tempo eu acredito que vai ficar bem mais fácil para mim falar com vocês e conseguir passar aqui a minha ideia, né, de maneira mais clara, com mais clareza. E o intuito de fazer esses episódios é levar para vocês aí um conteúdo de forma gratuita, onde você vai aí demorar 20 minutos do teu dia para afiar o seu machado. E o que é afiar um machado para quem tem uma empresa? O que é afiar um machado para alguém que tem um negócio, né? Que você tem realmente um empreendimento. Afiar o machado é você parar um tempo para realmente se treinar, para você evoluir não só como pessoa, mas também como empreendedor. Nós sabemos que empreendedores são as pessoas que mais precisam ter criatividade, são pessoas que precisam ter método, são pessoas que precisam verdadeiramente parar, analisar e criar novas oportunidades, novos negócios dentro mesmo daquele negócio que ele tem. Então, vamos lá. Hoje, como eu falei, esse episódio é totalmente dedicado para os donos de empresas que são escravos de uma empresa sem resultado. E é bem interessante isso, por conta que eu vi uma matéria, né? Eu não sabia disso. Hoje eu ajudo esses empreendedores, eu tenho algumas empresas aí que eu faço a mentoria, que eu faço coach de negócios mesmo, e eu não sabia de um dado tão importante. Hoje, cerca de 85% dos empreendedores, pessoas que empreendem, dos empreendedores, se sentem escravos da própria empresa. Isso não é um dado que eu estou jogando aqui, não. Depois não, aqui no link da descrição eu vou colocar a matéria que eu vi isso, que eu achei bem assustador, porque a pesquisa foi feita com muitos empreendedores e esse tanto, assim, essa porcentagem é muito alta. Então, vamos parar aqui de explicação e vamos logo para o conteúdo, porque aqui o intuito realmente é ser prático, fazer aqui algo bem natural. Ao longo do tempo, como eu falei, eu vou me adaptando e falar com uma câmera e passar essas informações para vocês. Vamos lá. Vamos lá, passar. Vamos lá. Se hoje você, né, está perdendo tempo e não tem bons resultados, se você se sente sobrecarregado, se você tem uma equipe totalmente dependente de você, então eu sinto informar que hoje você não é o lado estratégico da sua empresa. Como assim, Orlênio? O que é estratégico? Eu não sei o que é isso de lado estratégico. O que isso pode causar para mim? Você não ser o pivô das estratégias, da criatividade da sua empresa e ser o responsável pelo operacional é a mesma coisa de você se contratar para ser um funcionário da tua empresa e ainda mais, um funcionário que não está estabelecendo o futuro da tua empresa. Eu vejo muitos empresários falarem assim para mim: Orleane, a minha empresa não tem resultado. Eu trabalho todos os dias na minha empresa, dedico todo o meu tempo, deixo até a minha família de lado, lembrando que isso não é algo admirável, deixar as suas prioridades de lado por conta da empresa. Vou explicar lá no finalzinho como você pode resolver isso, tá bom? E a minha empresa não cresce. Simplesmente a minha empresa ela decai, muitas vezes eu vendo bastante, mas o dinheiro ele acaba não entrando. Parece até que tem alguma coisa me travando. Sim, tem alguma coisa ali travando. Quando você não para analisar, para estabelecer metas, que é uma coisa que hoje as pessoas têm tanto como algo artificial, automaticamente você não tem visão dentro da tua empresa. Quando você não tem visão, é como se você não tivesse um destino. Sabe uma pessoa sem destino? Vou te explicar agora.
Uma empresa sem destino é a mesma coisa de você dizer assim, ó, eu entrei dentro de um avião, mas eu não sei para onde é que eu vou. Então, independente de onde você parar, vai ser um destino para você. Então, se você parar num lugar que você não gosta, infelizmente você não determinou para onde você ia. Então, você não pode nem cobrar de ninguém, nem cobrar de você algo que você nem definiu. Então, se a tua empresa hoje não é uma empresa que está tendo os resultados que você quer, defina que resultados você quer ter. É importante que você entenda que o operacional de uma empresa são os colaboradores que você contrata. Eu hoje vejo empresas, né? Já trabalhei também com empresas que têm pessoas só para estar trabalhando, procurando novas oportunidades de negócio no mercado, pessoas, e olha que é o operacional da empresa, são pessoas que são contratadas, certo? Somente no intuito de ajudar a empresa a crescer, de fazer a empresa crescer. E esse papel, inicialmente, é totalmente responsabilidade do empreendedor, do dono da empresa. Se você hoje não faz isso, se você entra na tua empresa, tu vai fazer toda aquela parte operacional todos os dias da semana, todas as semanas do mês e todos os meses do ano, não é por acaso que você não está tendo resultado. Não é por acaso que a tua empresa não está crescendo. Se você não pensa como empreendedor, automaticamente a tua empresa não cresce, porque ela depende de uma mente por trás. Não é simplesmente você vender, pegar o dinheiro, pagar. Vender, pegar o dinheiro, pagar. Não é simplesmente isso. Eu costumo falar que toda empresa tem capacidade suficiente de ser o seu líder de mercado. Se você não é o líder do seu mercado hoje, nem mesmo um concorrente muito acirrado, automaticamente isso diz que você está deixando alguma coisa a desejar. É incrível que quando os empreendedores começam, eles têm aquela fome de crescimento, eles vão atrás, dedicam todo o seu tempo mais no criativo do que no operacional. Às vezes é muito bem distribuído, sabe? O operacional você trabalha bastante, mas o criativo de você estar correndo atrás é muito comum quando você inicia. Parece que quando o tempo vai passando, automaticamente as pessoas elas vão relaxando, os donos de empresas eles vão relaxando, eles vão deixando a empresa no automático. E olha, é uma coisa que eu posso dizer para você, você pode até fazer com que a sua equipe ela seja independente de você. Tudo bem, a tua equipe ela corre independente de você, mas tu tem que ter uma estrutura muito bem feita para que a tua empresa seja independente, certo? Muito bem feita. Vamos dizer assim, é um processo que vai demorar algum tempo para a tua empresa ela ser independente e continuar crescendo. Enquanto isso, tu tem que estar lá dentro para ela crescer, tu tem que estar lá dentro de uma maneira presente, não é simplesmente trabalhar, é produzir. Trabalhar e produzir são duas coisas completamente diferentes. Eu vejo colaboradores, quando eu entro dentro de empresas, que trabalham de 7 às 5 da tarde, 7 da manhã às 17 horas da tarde, e eles só trabalham, eles não produzem. Então, até nisso aí a gente tem que se atentar, sabe? Principalmente você que trabalha, que tem uma empresa e você trabalha das 7 a, sei lá, tal horas da noite, e você não para entender se você está só trabalhando ou se você está produzindo. Quantas horas do seu dia tu dedica para crescimento da tua empresa? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui para dar alguns exemplos para vocês. Esse slide que está bem curtinho, fiz uma coisa bem prática mesmo, porque a minha ideia aqui é passar esse conteúdo, é passar esse insight, porque eu acredito que empreendedores, né, donos de empresas, a coisa que mais precisam é ter insights de crescimento. Então, se eu puder passar aqui algo novo para você que vai te fazer agir, que vai te fazer verdadeiramente crescer de alguma forma dentro da tua empresa, para mim já está excelente. Porque esse conteúdo aqui, eu tenho certeza, se você souber usar da maneira correta, vai dar certo. Então, vamos lá. Quem é operacional? Se você se identificar com uma dessas coisas aqui, pelo menos uma, saiba que hoje você está cumprindo algum papel operacional dentro da sua empresa. Quem é operacional costuma substituir papel de colaboradores operacionais. Como assim? Eu tenho uma empresa de tecidos, então eu estou lá costurando, estou lá cortando pano. Orleane quer dizer que o dono da empresa ele não pode trabalhar, quer dizer que o dono da empresa ele não pode fazer a parte de mão de obra mesmo. Eu não estou falando isso. De maneira alguma. Eu estou explicando para você o que é operacional, para depois explicar o que é estratégico e, por último, eu te explico como você pode, sim, dedicar um tempo fazendo lá a mão de obra da tua empresa, sem que isso seja uma necessidade e que tome o tempo de você, o tempo que era para você estar investindo em crescimento.
Quer crescer? Quer faturar mais? Então, uma das coisas que você verdadeiramente precisa é entender o que é operacional, o que é estratégico, reconhecer em que posição você está e começar a agir. Porque se você não age, uma coisa interessante para, na verdade, não é nem interessante, é uma coisa fundamental para você entender. Empresas que ficam estagnadas não param, elas afundam. O mercado ele está em constante movimento. Então, se hoje você diz assim, minha empresa parou de crescer, na verdade, sua empresa não só parou de crescer, a sua empresa está afundando mesmo. Ela está afundando mesmo no mercado, porque a tendência é que uma pessoa que estava nesse mesmo nível que você, ela te ultrapasse. Se ela estiver em movimento correto, ela vai te ultrapassar. Então, não é simplesmente você parar, é como se você colocasse uma bola em uma ladeira, em algo íngreme. Ela simplesmente você colocar uma bola lá, ela não vai ficar parada lá no meio do tempo, ela vai descer, e é a mesma coisa que acontece com empresas. Então, é fundamental que você coloque isso na sua cabeça, tenha esse insight verdadeiramente aí para a tua vida. Vamos lá. Substituir papel de colaboradores operacionais, quer controlar cada ação dos colaboradores, é muito importante isso. Preste atenção se você faz isso e depois você vai entender. Não confiar de maneira alguma na equipe, ou se confia na equipe, entre aspas, se confia na equipe, não consegue deixar a equipe por 2 dias lá, não consegue deixar a equipe por 2 dias lá, porque se acha que se deixar a tua equipe por 2 dias lá, não vai fazer da maneira que você deveria fazer. Ou está sempre com medo de falir. Se você tem uma desses 4 pensamentos aí, então eu posso te dizer que você está sendo uma pessoa operacional, você está sendo um dono de empresa operacional. E quando um dono de empresa, ele pensa como funcionário, ele vai ter resultados que o funcionário tem. Ele vai ter apenas aquele salário no final do mês, ele vai ter apenas aquele tantinho para pagar as contas no final do mês, ele vai ter uma empresa que só empata, que nunca cresce. E empresas que nunca crescem, afunda, foi o que eu acabei de falar. Então, a mentalidade do empreendedor, ela não necessariamente precisa ser de superioridade, mas sim de entender qual é a tua função dentro da empresa e quando você fizer algo operacional, você ter consciência que você está fazendo aquilo ali. Não é simplesmente você achar que é uma obrigação sua. É você entender que você está fazendo aquilo ali. Estou lá cortando um tecido, mas eu sei por que eu estou cortando tecido. Estou fazendo algo operacional e tudo bem. Tá tudo bem você fazer coisas operacionais dentro da tua empresa. Só que isso não pode ser 80% do teu tempo. Isso não pode ser 90% do teu tempo. Isso não pode ser 100% do teu tempo. Isso tem que ser uma exceção ao que você faz por acaso. Orleane, para treinar uma pessoa nova, eu ainda não tenho uma pessoa que chegue na minha empresa para poder treinar os meus colaboradores que são novos. Pensa, se você está dedicando o teu tempo ensinando algo para o teu colaborador, é um investimento. Tu está treinando, capacitando uma pessoa que provavelmente vai ser responsável por capacitar e treinar outra pessoa que entre naquele mesmo cargo. Então, você para assim para analisar um pouco. É só você começar a distinguir o que é rotina e o que é algo exceção, como eu acabei de falar. Porque rotinas são hábitos, viram hábitos. O que você faz diariamente vira hábito. Então, quando vira hábito, para de ser desconfortável. Quando para de ser desconfortável, é como se você tivesse se conformado que você tem que fazer aquilo todos os dias e ninguém vai fazer igual, certo? Então, é isso daqui que o operacional ele passa e ele tem de, vamos dizer assim, de ponto negativo para quem é empreendedor. Vamos lá. E quem é estratégico? Vamos lá, explicar aqui a estratégia bem rapidinho para você. Quem é estratégico geralmente dedica 20% do seu tempo em criar e inovar. E coloquei assim dessa maneira bem simplificada para não crescer muito, mas deixa eu explicar para vocês. Quem é estratégico geralmente dedica 20% do seu tempo. É como se você tivesse 10 horas no dia e durante 2 horas do dia você tirasse essas 2 horas para criar e inovar com coisas que vão trazer 80% de resultados. Vocês já ouviram falar naquela técnica 80-20? Essa técnica 80-20 ou 20-80 na verdade, não é uma técnica, não é uma metodologia, deixa eu lembrar aqui.
Esqueci o nomezinho, mas tem um nomezinho que a gente dá para isso. É tipo um método mesmo, 80-20. Isso diz, depois eu coloco aqui embaixo a referência, tá? É um cientista que fala sobre essa técnica, é muito interessante. Ele fala que tudo na nossa vida você vai dedicar, você vai. Vou te dar um exemplo aqui: tu tem uma empresa. Dentro de toda a empresa, sempre tem 20% dos produtos que trazem 80% do faturamento. E a gente tem 80% de produtos que geram apenas 20% de faturamento. Olha aí que isso aqui é uma dica muito grande. Isso é algo que pode mudar até mesmo a maneira que você está vendendo seus produtos. Para pensar. Se você olha para a tua empresa, hoje você sabe o que é quais são os 20% dos teus produtos que geram 80% do faturamento? Então, muitas vezes, as empresas elas nem para isso param para pensar, certo? O que é que está vendendo mais verdadeiramente? Será que tem ali 5 produtos que são os meus cargos-chefes? Que se eu dedicar 80% do tempo neles, eles vão me render muito mais do que eu estar dedicando tanto tempo em tanta coisa que está me trazendo 20% de resultado? É muito bom de pensar e agir voltado não é a metodologia, eu esqueci realmente o nome. Tipo uma regra, uma regra 80-20. A mesma coisa acontece com o teu tempo. Tu tem 10 horas do teu dia. Se tu pega 2 horas de qualidade, são 2 horas de qualidade, e dedica essas 2 horas em trazer coisas, trazer criativos novos, trazer soluções novas, trazer resoluções novas, trazer novas oportunidades que gerem 80% de resultado, acabou, tá ótimo o teu dia. Tá excelente o teu dia. Sabe por que eu tô falando isso para você? Porque muitas vezes tu ultrapassa 10 horas trabalhando e tu não tem um insight que vale pelo menos 5% de resultado para dentro da tua empresa. Então, se você faz isso, você pega 10 horas, tira só 2 horas. Se tu trabalha 10 horas por dia, tira 2 horas e dedica assim, ó, se isola do mundo. Se isola do mundo. E dedica essas 2 horas só em pensar em o que é que você vai trazer de novo para dentro da tua empresa. Ou para analisar mesmo, analisar quais são os produtos, enfim. Pensa mesmo, coloca aí o teu criativo para rodar. Não tem esse negócio de, eu não tenho criatividade, eu nasci sem criatividade. Ninguém nasce sem criatividade. Com exceção, não sei, pessoas realmente têm condições especiais. Mas uma pessoa que é dono de uma empresa, que você age, que você fala, que você não tem nenhuma limitação, automaticamente não tem como você não ter criatividade. Você só não está desenvolvendo a criatividade. É totalmente diferente. Criatividade não é desenho, não, tá, gente? Criatividade é algo que se trata de você criar oportunidade. Criar, mesmo aqui dentro, ainda pega aqui alguns barulhos externos. Criar oportunidades, criar novas regras, criar novos horizontes para a tua empresa, criar novas visões, criar novas metodologias, criar novos processos, criar oportunidades é a palavra-chave. Pronto, ok? Faz um processo para cada cargo, ou seja, tu não precisa estar toda hora dizendo, fulano, tu tem que fazer isso assim, 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 assado. Lene, mas é funcionário novo, se tu tiver um processo, tu também não vai precisar fazer isso. Porque tu tem lá o processo passo a passo, o funcionário ele não vai se desorientar. Então, pessoas que são estratégicas têm isso dentro da empresa. Gerar oportunidades com o que tem e faz. Como assim, Arlene? Gerar oportunidade com o que tem e faz. Se hoje você presta serviços, você vai criar oportunidades dentro desse teu ramo. Se hoje você é uma pessoa que vende, sei lá, que vende lanche, você vai criar novas oportunidades dentro do teu setor. Se hoje você é uma pessoa que é dono de uma multinacional, que vende, não sei, que vende carro, você vai criar novas oportunidades dentro desse ramo. Então, você gerar oportunidades dentro do que você tem, o que você faz, te tornam cada vez mais seleto dentro do seu mercado, que é uma pessoa seleta, pessoa selecionada. Então, as pessoas, quando pensam em tal coisa, elas pensam exatamente em você. Você já parou para analisar isso? Se você está gerando oportunidades dentro do teu mercado, se você está gerando realmente coisas novas, criando novas oportunidades, então vamos lá. Resolve problemas sem reclamar o tempo todo. Olha, um dos piores fatores de... como é que eu posso falar? De insucesso. Pronto, eu vou usar essa palavra. Um dos piores fatores do insucesso é a reclamação. Olha, uma coisa, eu vou até usar uma frasezinha que muita gente usa, mas para mim não é clichê, ela faz muito sentido para mim.
O segredo do sucesso, poucas pessoas sabem, mas do fracasso, de verdade, se você quer saber o sucesso do fracasso, é você reclamar. Reclame o tempo todo. Se você reclama o tempo todo, nem para pensar duas vezes que está aí um dos pontos principais pela tua empresa não sair do lugar. Se você reclama que o funcionário não faz isso, você não reclama porque a empresa não vende, não reclama porque está em crise. Se você é essa pessoa que está reclamando o tempo todo, isso é um sinal gigantesco que tu não resolve os problemas. Você perde tempo com os problemas, você perde tempo fazendo algo que simplesmente não importa. Que simplesmente não importa, que só faz gastar o teu tempo. Eu vejo donos de empresas que perdem 80% do seu tempo reclamando e 20% do seu tempo resolvendo problema. Então, se você para analisar isso, automaticamente você percebe, não, então é daqui que eu tenho que começar. É resolver os problemas. Olene, mas quer dizer que não pode reclamar. Reclamar é algo natural do ser humano. É algo natural do ser humano. Mas a diferença entre você reclamar e repreender a reclamação e dizer assim, nossa, estou reclamando. Estou reclamando, o que é que eu posso fazer para mudar essa situação? Amenizar, mudar, transformar, você sempre tem que pensar nisso. Você nunca pode estar pensando em, ah, meu Deus, isso acontece com a minha empresa. Ah, Senhor, isso acontece comigo. Ah, universo, por que isso só... Não. Se você está pensando assim, tá aí a causa número 1 porque a sua empresa não sai do lugar, porque você não tem o hábito de resolver problemas, e sim se preocupar com ele. É uma ocupação desnecessária. Então, é interessante você analisar isso. E o último ponto aqui é saber exatamente onde quer chegar. Empresas que têm empreendedores estratégicos sabem exatamente onde vão chegar daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 3, 5, 10, 15. Eles não pensam em só amanhã, eles pensam em algo a longo prazo. Isso é um sinal muito claro de que a pessoa não está lá para brincadeira, a sua empresa não está lá para brincadeira, a tua empresa está lá para liderar o mercado, a tua empresa está lá para crescer, para ser um dos maiores concorrentes do teu mercado, literalmente. Então, se hoje tu não sabe, não tem esse real planejamento, foi o que eu falei lá no início. Se você não sabe onde você quer chegar, não fica perguntando, não fica se perguntando por que a tua empresa chega a qualquer resultado, dá qualquer resultado. Não coloca a culpa em crise, porque se hoje tem alguma empresa do teu mercado que está faturando muito dinheiro, está faturando mais do que você, e o dono da empresa vive aí, vamos dizer assim, trabalhando de maneira com liberdade, então a culpa não é da crise, a culpa não é do mercado, a responsabilidade é sua. Elimina essa palavra culpa da tua vida. Culpa da crise, culpa disso, culpa de funcionário. Orlene, mas nossos funcionários não funcionam, não prestam, eles não fazem o que é para fazer. Olha, quem foi que contratou os seus funcionários? Eu acredito que eu não preciso nem te responder mais nada. Só uma pergunta basta. Quem foi que contratou os seus funcionários? Quem faz a tua empresa é você. Se é você que faz a tua empresa hoje, você não pode responsabilizar ninguém, a crise ou qualquer coisa. Não, você tem que se autorresponsabilizar. Sabe por que muitas pessoas evitam se responsabilizar? Porque a responsabilidade, a autorresponsabilidade automaticamente dá isso aqui nas desculpas, ó. Ela corta as desculpas. Porque quando você diz assim, a culpa é do meu funcionário, tu se exime da ação. Você se exonera da ação. O que eu posso fazer se é culpa do meu funcionário? Você entende o que eu estou falando? Então, quando você se autorresponsabiliza, você pode agir. É doloroso se autorresponsabilizar, mas é muito transformador. Isso verdadeiramente, essa palavra eu estou usando bastante, mas é porque eu sigo aí pessoas que o tempo todo estão falando elas e que, nossa, são grandes aí no mercado também. Se hoje você está fazendo isso, culpando outras pessoas, é uma maneira de você se esquivar da responsabilidade de fazer com que a tua empresa aí cresça, seja realmente aí uma empresa referência. Então, por último aqui, para finalizar essa aula, né, esse episódio aqui, eu quero te mostrar o que você pode fazer, né? O que você vai fazer para começar a mudar e reverter essa situação na tua empresa. Olha, eu não estou falando aqui de brincadeira, eu não estou aqui para brincadeira, eu não estou aqui para perdendo meu tempo. Eu estou aqui investindo meu tempo em te ajudar a fazer com que a tua empresa realmente se reestruture, se restabeleça, volte a realmente bombar e crescer aí no mercado.
E principalmente, você fazer com que você não tenha vida, né? Fazendo com que você tenha uma vida aí para aproveitar com a tua família, com teus filhos, não sei se você tem filho, com seu filho, com seus amigos, enfim, mas da maneira correta, de uma maneira sensata, tá bom? Em maneira alguma, sem se ausentar de maneira irresponsável. O que você pode fazer? A primeira coisa que você pode fazer é começar entendendo o que você faz hoje de operacional na sua empresa. Quando você reconhecer isso, você delega. Orlene, eu não tenho dinheiro para contratar um novo funcionário para isso. Então, organiza o teu tempo para pelo menos tu dedicar aquelas 2 primeiras horas iniciais em fazer aquilo. No restante do tempo, tu faz o que precisa ser feito. E também para pensar. Olha, eu tenho uma empresa. A minha empresa é uma pequena empresa ou uma média empresa. Olha, quanto é que vale o teu tempo? Quanto é que vale o crescimento da tua empresa? Se o crescimento da tua empresa não vale um salário, então é melhor nem continuar. Porque eu acredito que se você tem uma empresa, uma pequena empresa, uma média empresa, você pode contratar um funcionário, nem que seja metade do expediente, para fazer com que você não gaste tanto tempo fazendo aquilo. Então, é melhor repensar. A Orlene, não tem R$1.000 para pagar por mês ainda para o meu funcionário. Contrata meu expediente, vai atrás de pessoas para estagiar na tua empresa. Enfim, eu estou falando aqui uma coisa que era para você pensar. Tá vendo? Isso é criar oportunidade. Isso é criar oportunidade. Reconhecer o que mais impede a sua empresa de crescer. Você sabe hoje o que é que mais impede a tua empresa de crescer? Se você não sabe, dedica aí nessas horas aí que você vai começar a dedicar para o crescimento da tua empresa, começa a pensar nisso aí. Criar pelo menos 3 soluções para cada um desses problemas que você pensou aí que existe na tua empresa. Orlene, eu não consigo pensar em nenhum. Você não consegue pensar em um porque você ainda não iniciou esse pensamento de criar soluções. A partir do momento que você iniciar, você vai ver que vai ficar tão fácil. Você vai dizer assim, qual solução eu tento primeiro? Qual solução eu faço primeiro acontecer? Desculpa aí o barulho externo, mas é quase impossível, né, de controlar. Defina de 1 a 4 horas para você dedicar apenas em fazer a sua empresa crescer todo dia. Em termos de funcionários, em termos de metas, oportunidade, vendas e inovação. Orlene, você disse 2 horas. 1 hora a 4 horas. Se você pode dedicar 1 hora, tudo bem, dedica 1 hora. Se você pode dedicar 2, dedica 2. 3, dedica 3. Mas lembra que você vai fazer isso não só em uma área. Você vai fazer isso com os funcionários, você vai fazer o desenvolvimento deles, você vai fazer uma contratação nova, você vai fazer uma demissão que necessita ser feita, que isso é totalmente necessário. Você vai traçar as suas metas, você vai entender as oportunidades que teu mercado traz, vai entender como é que vende mais, independente do que é que você vende, e vai aí trabalhar a inovação. Então, se você dedica aí o teu tempo para fazer isso, olha, mais uma vez eu falo, se hoje você está sentindo dificuldades no seu mercado, isso é algo indispensável para você começar a fazer, certo? Então, eu espero verdadeiramente que essa aula aqui ela tenha te ajudado de alguma forma, que eu tenha conseguido te trazer clareza, porque a clareza, quando você tem clareza, você sabe o que fazer. Quando você tem clareza, você consegue realmente agir. Então, eu espero que você comece a agir, que a tua empresa, ela comece esse ano de 2020 não só sendo qualquer empresa, mas sendo uma empresa que está rumo a ser líder de mercado. Porque é isso que eu gosto de trabalhar com os empreendedores que estão comigo, é isso que eu começo realmente a estruturar nas empresas que começam a fazer o coach executivo comigo, e é isso que eu desejo para você, tá bom? Então, vamos lá. Só por último aqui, eu queria que vocês colocassem aqui, você, né, que está assistindo, colocasse aqui no comentário qual é a sua maior dificuldade na sua empresa. Que eu vou ler aqui teu comentário e eu vou comentar sobre isso, certo? Vou te responder sobre isso. Hoje a minha área é isso, que eu amo fazer isso, é resolver problemas, é entrar dentro da empresa e fazer com que aquele dono de empresa volte a empreender, volte a fazer essa empresa crescer, a liderar aí o mercado sem estar se imaginando que vai falir ou que a concorrência vai tomar todos os clientes. Porque a verdade é, toda empresa é reflexo do dono, tá bom? Tô toda aqui suada, porque qualquer coisa que eu ligo vai fazer barulho para vocês. E eu tô aqui no Ceará e automaticamente isso daqui é muito calor. Tô toda suada, mas é isso aí. É uma boa causa, é pelo um bom motivo que eu tô aqui. Realmente estou muito feliz de ter concluído esse episódio número 1. Se você sabe que tem alguém que precisa escutar
aqui sobre essa aula, sobre entender, sobre como sair de dentro da empresa, sobre entender o que é operacional, entender o que é estratégico, entender como é que faz essa empresa faturar mais. Então, você envia esse vídeo, você pode enviar para o WhatsApp, a pessoa escuta, vê o vídeo da maior facilidade. Você pode enviar aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, até mesmo mandar o link lá pelo Instagram. Então, ajuda aí a compartilhar. Se esse vídeo foi útil de alguma forma para você, se esse episódio te ajudou de alguma forma, dá uma forcinha aqui colocando um gostei para que o YouTube ele veja, né? O YouTube, o Facebook, não sei onde é que esse vídeo vai estar mais. Ele veja que esse conteúdo é de alguma forma útil para as pessoas, que pode ajudar pessoas e automaticamente eles consigam distribuir para mais gente, né? Para mais empresários, para mais empreendedores, para mais donos que precisam escutar isso, tá bom? Então, espero que verdadeiramente eu tenha contribuído de alguma forma para você. Desculpa aí se a dicção não foi tão boa nessa primeira aula, mas o intuito aqui é sempre estar em evolução, sempre estar evoluindo. Até o próximo episódio e tchau, tchau. Vamos lá.